Boa noite, boa noite. Como vão todos? Espero que estejam todos bem, estejam todos tranquilos. Vão dando aí o ok de vocês em relação ao som, em relação à imagem. Vão avisando se está tudo certo por aí. Fala pessoal, fala Arthur. Boa noite a todos. Tudo ok, estão dando ok aí do som, da imagem. A doutora Ana Luísa chegou aqui, já solicitou, vou só aceitá-la aqui. A nossa live hoje sobre vocação jurídica, mas em geral vocação, não é? A gente já estava combinando de fazer uma live há algum tempo sobre ensino jurídico, mas é tanta gente que pergunta sobre o que fazer do direito na vida que a gente resolveu fazer uma live sobre vocação. Olá, doutora Ana Luísa. Clara. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, né? Boa noite, que bom essa live aqui. Estava ansiosa por fazer uma live com você aí. Já estava acompanhando suas postagens no Instagram. Ah, obrigado. Fico feliz de tê-la por aqui também. Um prazer enorme, viu? Prazer é meu. Eu estava falando aqui para o pessoal que a gente já estava há algum tempo falando sobre fazer uma live, e a gente pensou inicialmente sobre ensino jurídico. Isso. Mas eu estava dando uma olhada nas perguntas, né, que estavam fazendo a você e também percebendo que estava batendo com um pouco do que o pessoal estava falando para mim também, né? O que é que a gente faz da vida dentro do direito? Qual é a... Eu devo ir para... Tem gente que chega ali quase pedindo uma consultoria profissional, assim, olha, eu sou assim, assado, a minha vida é essa, eu sou desse jeito, eu nasci em tal lugar, então o que é que eu faço no direito? Eu vou ensinar, eu vou advogar. Eu fico, calma aí, meu filho, tenha calma que não É é. o dia a dia, né, das nossas perguntas que a gente responde lá no perfil, é isso mesmo, assim, o pessoal querendo ajuda sobre o futuro profissional e discernir a vocação dentro do direito. Então, eu achei que foi muito boa a sua sugestão de fazer uma live sobre esse tema da vocação jurídica. É isso aí. A doutora Ana Luísa, ela é professora, não é? Estamos aqui uma Sem as conversa... formalidades, né, Taiguara? Não precisa de doutora. Ah, ótimo. Ela é professora, não é? Ela é diretora acadêmica do Instituto Ives Gandra, está se doutorando, né, pela USP, Sim. não é isso? Estou terminando o doutorado, estou aí na reta final, eu tenho que depositar minha tese em janeiro, 15 de janeiro. Olha aí, muito bem, muito bem. Está na fase final já. Sim, sim. E recentemente descobri que ela é quase minha conterrânea, É né? verdade. É de Natal, no Rio Grande do Norte, e o marido é daqui de João Pessoa, não é? Na verdade, a família do meu esposo é da Paraíba, né? Daniel, e aí a família dele tem muitos familiares que moram em João Pessoa. Na Por verdade, uma a família do feliz meu esposo é coincidência. de Souza, né? De Souza, Ah, Paraíba. então é mais É, meu conterrâneo ainda. A família do meu é, pai é de Souza também. pois é. E aí estamos aqui em São Paulo já há alguns anos, né? Na verdade, ensino aqui, trabalho e enfim, estou terminando aí, vim fazer o mestrado, fiquei para o doutorado e estou trabalhando. Estamos aqui. É isso aí. Por uma feliz coincidência, descobrimos quem casou vocês é o padre que é meu amigo pessoal, meu confessor, o padre Marcelo aqui. Pois é, nossa, eu tava comentando com o Daniel que o Padre hoje é a live dos filhos espirituais do Padre Marcelo. O Padre Exatamente. Marcelo é um amigo muito querido também nosso, celebrou nosso casamento em Natal, saiu de uma pessoa só para celebrar o nosso casamento em Natal, né? Um Eu nem amigo sei se ele tá muito por aí. De querido. vez em quando ele aparece nas minhas lives, dá um oi Pois é, assim. vamos ver. Mas vamos lá. É,
a gente escolheu o nome, né, para essa live. Primeiro, eu lhe apresentei direito, né? Tem algo que queira acrescentar em relação à sua apresentação para o pessoal lhe Não, conhecer acho aí? que foi excelente a apresentação, né? Estou aqui terminando o doutorado, sou professora, estou à frente aí das atividades do Instituto Ives Gandra. Estamos aí com muitos projetos em curso. Perfeito. O nome aí que nós escolhemos, né, para essa nossa live foi a sua vocação jurídica, né? Nós estamos nos dirigindo a essas pessoas que estão nos assistindo, né? Qual é a sua vocação no direito? Eu estou vendo aí que tem bastante gente tentando responder a essa questão. Então, eu queria, já para a gente iniciar essa conversa, eu queria lhe perguntar, como é que você entende essa palavra, né, vocação? Eu estou fazendo essa provocação porque eu sei que tanto eu quanto você temos uma concepção bastante específica em relação ao trabalho, não é, voltada ao trabalho como numa perspectiva moral e numa perspectiva de, Sim. de, de santificação, de transcendência pelo trabalho, né? E devido a isso, eu já jogo para a gente começar pelos temas elevados e depois ir descendo, né? Como é que nós podemos entender aí essa palavra dentro da nossa perspectiva jurídica, né? O que é uma vocação, como para nós no trabalho, né? E especificamente dentro do direito. De modo geral, né? Eu acho que vocação quer dizer chamado, né? De certo modo, é algo que nós somos chamados. Quando a gente fala que a gente é vocacionado a algo, quer dizer que a gente é chamado a alguma coisa. E, na verdade, todas as pessoas, né? Existe aí uma vocação universal, que todas as pessoas são chamadas, independentemente da sua área profissional, que a gente sabe que é a vocação a sermos bons, né? Isso. No fim das contas, todos nós somos vocacionados, chamados por natureza a sermos bons e a desempenhar um papel nesse mundo, né? E o que me parece é que dentro do direito, essa vocação, ela ganha alguns caracteres muito específicos. Eu tava dando uma lida antes eu sempre estou até cheia de anotações aqui, porque estou pensando sobre a nossa live e anotando muitas coisas. Mas estava dando Ótimo. uma lida em um texto de um autor americano chamado Anthony Croman. Ele é professor da Universidade de Yale. Ele tem um texto que se chama Living the Law, né? Vivendo o direito. E ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz que aqueles que são vocacionados ao direito têm que se preocupar não em viver do direito, mas viver no direito. Perfeito. Que é algo interessante da gente pensar, né? Que o direito, ele nos chama a um determinado tipo de perfil vocacional. E, enfim, e aí ele fala, e eu estava repassando alguns pontos desse texto interessantíssimo, e ele diz duas coisas muito interessantes, né? Ele diz que alguém que é vocacionado ao direito tem que observar que o direito não pode ser simplesmente um instrumento para alcançar alguma coisa. O direito, enquanto vocação, ele molda a nossa personalidade de juristas. Ou seja, o direito exige não tanto um fazer, mas um ser. E eu acredito que, nesse sentido, a vocação do jurista é uma vocação muito especial, né? Eu até ele destaca algumas coisas nesse texto dele. Ele diz que o jurista ele é chamado a ter uma simpatia e um certo sentido de desprendimento em relação às outras pessoas. Ou seja, um jurista necessariamente ele precisa se colocar como alguém capaz de ter simpatia em relação ao problema dos outros. Isso tudo a gente está falando do ser, né? Do ser do jurista. O que é que o jurista é chamado a ser? Ele é chamado a também ser alguém com uma intuição e uma capacidade de dedução superior a pessoas de outras profissões. Então, agora você sabe, você é advogado, né? A gente, na nossa atividade jurídica, isso exige de nós uma certa intuição em relação
aquela situação específica, né? Ele também fala que um jurista, ele precisa estar preocupado em ter uma boa capacidade deliberativa, de Sim. fazer escolhas, e essa escolha, ela precisa ser uma escolha não apenas no sentido estratégico, técnico, mas também uma escolha que esteja voltada para alcançar as finalidades que são próprias do direito, né? E o que é mais interessante nesse texto, né? Eu estou aqui levantando algumas coisas porque eu acho que a gente pode conversar sobre isso. O mais interessante é que ele diz que existem duas finalidades pelas quais as pessoas buscam o direito e elas vão ser muito frustradas se elas buscarem o direito. Uhum. Uma é dinheiro e honra, né? Porque ele diz o seguinte, olha, quem busca o direito por dinheiro e honra, na verdade, quem busca qualquer profissão por dinheiro e honra vai ser frustrado porque, no fim das contas, não é sobre o que a gente tem, mas sobre o que a gente é, né? Então, alguém que busca o acessório e não aquilo que lhe preenche espiritualmente, essa pessoa ela vai ser frustrada na sua profissão, necessariamente. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele também diz que vai ser muito frustrado no direito quem quiser utilizar o direito como instrumento de mudança do mundo. Sim. Olha só, né? E aí eu vou explicar isso aqui, né? Porque isso parece ser uma coisa muito contraintuitiva. Eu me lembro que tinha uns testes de Facebook naquela época que dizia assim, por que você vai fazer direito, né? Qual é a sua vocação? Ele dizia, porque você vai mudar o mundo, né? Isso. E aí o Anthony Cromer diz, olha, sinto muito, você que é jurista e quer mudar o mundo com o direito, você devia fazer outra coisa, você devia talvez fazer política. Você devia ser político, não ser jurista, né? Porque, na verdade, o direito é muito mais sobre ser, né? O direito é muito mais sobre ter algumas determinadas características que são muito próprias do jurista do que propriamente de performar no mundo. Isso. Então, eu acho que isso já levanta alguns questionamentos sobre a nossa formação dentro da universidade, né? Como é que nós estamos sendo formados? Essa concepção do jurista necessariamente como instrumento de mudança social, de transformação da sociedade, isso precisa ser colocado numa perspectiva muito bem pensada, porque, na verdade, quando a gente fala que o jurista precisa ter um compromisso com o bem comum, isso não necessariamente significa, né, performar uma mudança social no sentido revolucionário, não é isso. Então, eu acho que aqui a gente tem várias questões importantes a respeito do direito que a gente pode discutir aí e pensar sobre isso, né? Quando eu iniciei o meu curso, a primeira coisa que eu disse para meus alunos foi o seguinte: vocês não podem buscar no direito criar uma ordem nova. Você não vai fabricar uma ordem nova, você vai descobrir a ordem das coisas. Isso. Descobrir é diferente de fabricar. Você não tem como fabricar porque você não é o gostosão das tapioca, você é daqui, né? Então você entende esse termo. Você não é o gostosão das tapioca que vai dizer como é que o mundo deve ser. Não, você não vai fazer isso. Você vai descobrir a ordem das coisas e então aplicá-las às situações concretas que se apresentam a você. Isso aí que você falou sobre a vocação no direito, ela é muito mais ligada a ser, não é? Ao ser. Quando semana que vem eu vou dar uma aula sobre Platão, não é? E eu dei uma pausa essa semana para o pessoal porque primeiro eles estavam precisando de um tempo para sedimentar as coisas que nós tínhamos visto no módulo anterior. E como eu sei que o módulo seguinte também será bastante profundo, que é o módulo dos fundamentos do direito em si, eu quis dar uma pausa para que eles pudessem, né, se reorganizar. Mas essa semana eu também estava fazendo umas releituras para essa aula e peguei ali, eu estava estudando a República, né, de Platão. E na República, Platão ele traz uma constatação que, infelizmente, nós, né, que estamos no meio jurídico, boa parte de nós perdemos.
Eu e você talvez tenhamos redescoberto em algum momento quando as ilusões cessaram, né? Mas quando essas ilusões cessaram e quando nós nos vimos diante da realidade jurídica, a gente redescobriu essa verdade que Platão trouxe milhares de anos atrás. Qual é a verdade? Platão, quando cria, aqui eu já estou adiantando um pouquinho do tema da aula, se tiver algum aluno meu aí já vai saber do que é que vamos tratar. Uma sorte aí para quem está assistindo, que não tá, já está vendo a aula. Exatamente. Quando Platão ele começa a discorrer, não é, sobre o que é a república, o que é a polis ideal, e ideal aqui não é no sentido de algo idealista, mas a polis que ele considerava melhor para existir realmente. Né? Quando ele discorre sobre essa polis, sobre essa comunidade ideal, esse estado ideal, não é? Ele faz com que o estado seja um reflexo da alma daquele que o dirige. Então, ele até, de certa forma, faz um paralelo entre o Estado, a polis, e o homem. E diz que o mesmo paradigma de vida que o homem escolhe para si é aquele que depois se tornará a politeia, quer dizer, a alma do Estado. Então, ele faz essa coaduna, né, entre o Estado, a polis e a alma daqueles que compõem a polis, especialmente os governantes. Aí eu lembro daquilo que o Javier Vada, né, o Javier Vada, no Lições Propedêuticas de Filosofia do Direito, ele tem um capítulo chamado Ofício do Jurista. E aí ele vai dizer o que é que o jurista faz, qual é o propósito do jurista. O propósito do jurista é ser prudente. Por que ser prudente? Porque ele tem que saber como é que ele vai decidir as coisas justamente na situação concreta. Daí que Aristóteles, quando vai falar sobre a justiça, ele diz que a justiça férrea se torna injustiça. O que é a justiça férrea? Né? Quando Aristóteles fala na Ética Nicômaco, né, sobre a justiça. Ele vai comparar, ele vai dizer, se você pega uma régua para medir as coisas. Quando nós pensamos em justiça, nós pensamos em justa medida, né? Por isso que o símbolo da justiça é uma balança. Quando Aristóteles vai falar sobre a medida da justiça, né, você julgar as coisas de uma forma que defina o que é o certo e o errado, ele vai usar o exemplo da régua. Ele vai dizer, se uma régua for de ferro, ela não vai poder se adaptar às superfícies que ela quer medir. Então, ela não vai chegar à medida exata das coisas. E ele citava um exemplo de uma régua que existia na ilha de Lesbos, que era uma régua de chumbo. E essa régua de chumbo, ela se adaptava às concavidades da superfície. Daí que ele diga que a justiça tem que ser equilibrada pela equidade. Não é? É aquela justiça que se pratica no caso concreto. Portanto, o ofício do jurista, em primeiro lugar, é ser prudente. E daí, nós relembramos exatamente aquilo que Platão já tinha dito antes. A alma do jurista, ela vai se refletir no Estado. Não à toa, quando você tem uma situação em que juristas buscam a sua vocação apenas pensando em dinheiro, né, em honra. Honra aqui a gente está querendo dizer status. Né? Tem gente que pensa no direito apenas como vou obter status. Né? E hoje em dia nem está obtendo muito, tá, pessoal? Então, quem tiver já perca isso aí, né? Não está obtendo muito status com direito, não. Eu estava quando eu dei uma palestra no CIPEC, aí eu falei para o pessoal, olha, eu sou aqui, eu tenho OAB, eu sou formado em Direito como metade da população brasileira, porque o Brasil tem mais faculdade de Direito do que o mundo inteiro junto. Então, você não está mais tendo status e dinheiro, né, dentro do direito. Então, buscar o direito só por causa disso, sem saber o que fazer nele, você pode ter muito disso aí. Se você souber o que fazer e se você tiver um objetivo mais elevado. Não é? Quando você tem uma sociedade que só busca a vida jurídica por causa dessas duas coisas, não estranha que a sociedade inteira se desordene. Porque aqueles próprios que deviam ser os mais ordenados não estão
cumprindo esse papel que eles têm dentro da sociedade. É o papel social. Se você não responde ao seu papel social, todo o restante vai começar a... Entenda, pessoal, todo mundo tem uma expectativa em relação a você. Todos têm uma expectativa jurídica, inclusive. As pessoas esperam que você cumpra o seu dever e você também espera que elas cumpram o seu dever em relação a você. Então, se você, como jurista, não cumpre o seu papel social, você não pode esperar que ninguém cumpra também os papéis em relação a si. Ora, com isso, as coisas se desordenam, né? Então, a vocação jurídica ela precisa ser discernida, em primeiro lugar, não é? Da seguinte forma. Você está buscando o direito apenas como exercício de um ofício técnico, não é? Como exercício de uma profissão que vai te trazer dinheiro e status? Ora, você pode obter isso com direito, não é? Isso não é, nem é errado, nem é incomum que se obtenha se você souber o que fazer. Mas esse não deve ser o seu objetivo principal, porque o direito é muito mais, né, uma ordenação da alma em vista de uma responsabilidade maior, que é a ordenação dos negócios dentro de uma polis, dentro de uma comunidade. Isso é coisa séria, pessoal. Você vai estar mexendo com vida de pessoas. Um juiz, quando pega um processo para decidir, ele está decidindo a vida de alguém. Um advogado, quando pega uma causa para advogar, ele está falando por alguém. Daí que é advocar, quer dizer, ele está falando por, ele está dando voz a alguém. Você está dando vida a uma pessoa que está em uma outra área da sociedade que não tem, talvez, aquele conhecimento ali para agir naquele meio. Então, isso é uma coisa séria, isso não é brincadeira de criança, tá entendendo? Quantos males não se provocam no nosso país justamente por causa de vocações mal respondidas dentro do direito? Está na hora de começar a refletir sobre isso. Sem contar, né, Taiguara, que a técnica jurídica, ela é neutra em alguma medida, como toda técnica, né? Eu achei muito bom que você mencionou Platão, porque eu estava também lendo para a nossa live, revendo as minhas anotações deste livro de Mário Vieira de Mello. Não sei se você já ouviu falar no Mário Vieira de Mello, um filósofo brasileiro. E enfim, ele é um grande entusiasta do Platão, né? E ele Mário Vieira de Mello. Mário Vieira de Mello. E ele tem esse livro que se chama O Conceito de uma Educação da Cultura. Né? Uhum. Ele vai dizer o seguinte, que isso é todo o tema da República. A República é uma obra pedagógica. E aí, o que é interessante? É que ele diz o seguinte, olha, se a gente compreende o direito simplesmente como algo que pode ser desempenhado, né, por qualquer pessoa, no sentido de uma pessoa não vocacionada, né, de uma pessoa que não tem um chamado pessoal específico. E o que é que eu entendo por uma vocação jurídica? Uma pessoa com aquelas características que a gente mencionou, uma pessoa prudente, uma pessoa com capacidade de simpatia em relação ao problema do outro, uma pessoa capaz de ter uma noção de qual é o melhor caminho a se tomar em uma dada decisão. A técnica ela é neutra. A técnica ela pode nos levar a bons lugares e a lugares ruins. Né? Exato. E esse é o grande problema também em torno do positivismo jurídico em alguma maneira, em alguma medida. Né? Quando a gente passa a encarar o direito simplesmente como um conjunto de normas frias em que o jurista não é requerido dele nenhum tipo de virtudes próprias, aquilo vai se desencaminhar. E aí, o Mário Vieira de Mello fala o seguinte, o grande problema, né, que a gente enfrenta hoje na educação, e não só na educação jurídica, que a gente enfrenta na educação em geral, é que as pessoas concebem as nossas crises, por exemplo, políticas, econômicas, né, e institucionais, como se elas fossem apartadas da crise espiritual pela qual os indivíduos passam. E absolutamente não é verdade. Porque se a gente não tem um jurista que tem uma personalidade formada, uma pessoa que é dotado de virtudes específicas, alguém que é um espírito forte, né, num sentido muito amplo aí,
essa técnica vai ser usada, pode ser usada das mais diversas formas. Então, essa concepção, né, platônica, o Mário Vieira de Mello, nesse livro, ele fala muito. Até separei aqui, digo, não, esse trecho é muito bom. Eu estava relendo, eu vou levar para a live, porque eu acho que as pessoas precisam ouvir esse trecho, né? E aí ele diz o seguinte, ele fala, o Mário Vieira de Mello, né? E aí eu tô tá fazendo sobre vocação jurídica, mas eu pressuponho por que eu estou falando aqui sobre educação. Porque eu acredito que aqui tem muitos estudantes de direito que estão se formando. Isso. Então, olha que importante que o Mário Vieira de Mello fala. A educação no Brasil não visava antes, como não visa ainda hoje, criar um ethos no homem. Seu objetivo era antes e continua a ser o de criar o grande profissional, a figura brilhante, o herói da inteligência, ideal estético, né? Que domina de maneira avassaladora o ambiente cultural do país. Olha o que ele diz. Parece uma espécie de ideal estético, porque a gente acha bonito, né? Ser jurista é uma coisa muito grandiosa, a gente tem amplas possibilidades de gerir a máquina social, a estrutura social, com o monopólio das normas e do direito, mas se a gente não consegue interpretar aquilo, né? Se a gente não consegue interpretar aquilo e pôr virtudes naquela atividade, se formar enquanto pessoas, aquilo ali é uma técnica vazia. E esse é o grande problema, né, de uma formação que encara o direito simplesmente como um instrumento, seja um instrumento de dinheiro ou um instrumento de status, seja como um instrumento de necessariamente alcançar um objetivo social a partir disso. Isso. Quando a gente não tem indivíduos bem formados, né, a gente tem aí o problema do Platão, que nós temos um Estado desgovernado na alma das pessoas. E aí, obviamente, que o Estado, as nossas estruturas jurídicas, nossas estruturas econômicas e sociais, elas não vão ter ordem. Né? Então, eu sei que você trabalha muito esse tema no seu curso, né? Porque essencialmente, talvez essa seja uma das grandes lacunas da nossa formação. E o que me deixa também muito perplexa, né? Nesse sentido, eu digo isso porque eu também estou dentro da universidade, é que nós nos engajamos dentro do direito, nós lidamos com temas, e qualquer aluno de direito aqui sabe, os temas que a gente debate em sala de aula são temas extremamente difíceis do ponto de vista moral. Isso. Mas a gente debate esses temas sem ter qualquer preparo moral ou filosófico para debatê-los. Em que sentido? Nós nos engajamos em uma espécie de crítica social sem que a gente seja ainda indivíduos formados. A gente se engaja numa espécie de crítica, né, das estruturas, no sentido... E, pessoal, não é que eu estou dizendo que não é para a gente ter uma crítica, né? Nem é que é para a gente... Não é isso. Mas é que a nossa formação humana, ela precisa vir antes. Ela é um passo anterior necessário. Então, é muito interessante quando a gente vê, por exemplo, as aulas de ética, muitas vezes, né? Eu me lembro a aula de ética era a ética do Código de Ética da OAB. Isso. Então, vejam, mas isso não forma um indivíduo, né? E é por isso que eu digo muito para os meus... E assim, eu falo isso, mas não no sentido de crítica de forma nenhuma, né? Eu conheço muitos professores que não fazem isso, que dão aula de ética e efetivamente trazem aí reflexões éticas de fato em um sentido não simplesmente normativo, mas no sentido profundo. Eu sei que muitos professores eles tentam e muitas vezes que essas aulas de ética elas são uma necessidade lá disciplinar, né? Curricular. Mas, no fim das contas, eu bato muito na tecla dos meus alunos, com os meus alunos. Nós precisamos ter, pessoal, nós precisamos ser
pessoas também fora do direito, da faculdade de direito. Em que sentido? Precisamos ter leituras paralelas que nos enriqueçam. Estou batendo nessa tecla toda hora. Digo, olha, você não vai estudar só o manual de constitucional, porque Toda aqui hora. não te dá Não. elementos, né? Você precisa ter uma leitura paralela de filosofia, você precisa ter uma leitura paralela relacionada a um tema de moral, de ética, de estética, de... Por quê? Porque tudo isso te forma enquanto ser humano e te possibilita utilizar essas técnicas que a gente tem de uma maneira que efetivamente seja uma maneira conectada, inclusive, com a própria condição humana. Daí é necessário a gente ler literatura, de formar o imaginário nesse sentido, né? Eu digo, olha, vocês precisam ler literatura. E o João aqui está comentando, olha, pessoas mal formadas criticando pessoas mal formadas. Mas, no fim das contas, o que é que a gente percebe? Existe uma espécie, né, efetivamente, de movimento de crítica, sem que a gente tenha um preparo. E eu falo muito isso também em relação à leitura de textos e o debate de temas. Agora é impressionante, porque quando a gente vai debater alguns temas mais difíceis em sala de aula, a quantidade de alunos muito novos, né? Muito novos, assim. E a gente está sempre aprendendo, mas alunos com 17 anos, 18 anos, que vêm com concepções preconcebidas, né, do ensino médio de uma maneira tão forte que eles não se abrem sequer a observar aquelas questões, a ler um texto sem partir necessariamente para um clash com o autor, para um confronto direto com o autor. Então, eu tenho trabalhado, eu acho que essa é uma das minhas, inclusive uma das preocupações do Instituto Ives dos nossos grupos de estudo, né? A gente tenta ler todos os autores que a gente lê, primeiro com um olhar benevolente, né? Com o olhar de alguém humilde que está se formando, que precisa aprender para depois a gente se engajar num processo de crítica daquele autor ou de mudança, né, de paradigma a partir daquilo. E por quê? Porque nós precisamos primeiro, né, e mais uma vez, isso se conecta com o nosso tema da vocação, né? A gente está falando aqui de vocação, mas essa vocação, esse chamado, ele se estende a todas as carreiras jurídicas, né? Quando eu falo que eu sou professora, eu não considero que o meu labor, né, existe tecnicamente, sim, ele é diferente de um advogado, ele é diferente de um juiz, mas o trabalho de um professor, o trabalho de um advogado dentro do direito, o trabalho de um juiz, ele tem que estar situado sobre algumas espécies de paradigmas básicos de caráter, de moralidade, de formação humana. Isso. Então, isso é uma grande vantagem, né? Isso é uma coisa que eu vejo, eu vi a ementa do seu curso. Você está trabalhando simbologia, você está trabalhando o imaginário dos seus alunos, você está tentando conectá-los, olha só que importante, com uma tradição milenar. Isso. Da história da humanidade, né? Que a gente precisa ter contato antes de necessariamente se engajar numa espécie, né, ansiosa de desejo de mudança. E mais uma vez eu digo, olha, existem muitas coisas para a gente consertar através do direito. Mas uma coisa a gente precisa consertar primeiro e precisa buscar consertar sempre, independentemente de ser jurista ou não, né? É a nossa alma. A sua vida. A sua própria vida, suas próprias virtudes, a sua própria capacidade de ser prudente, sua capacidade de leitura, né? De interpretação, de olhar benevolente para os autores. Tudo isso são coisas que eu acho que são fundamentais nessa vocação jurídica. O direito, ele existe na vida. Ele trata de relações objetivas que ocorrem na vida das pessoas.
Sim. A justiça é o quê? Dá a cada um que é seu, segundo a definição clássica. Você só dá algo a alguém no mundo real, na Sim. vida, né? No mundo da vida. Então, e você discernir, agora a questão é, o que é seu? O que é do outro? Não é o que é do outro. Por exemplo, estamos aqui numa live. Todos nós aqui sabemos que é pressuposto dessa live haver respeito. Né? Se nós começássemos aqui uma live, né, com eu agredindo você, você me agredindo já por palavras, né, antes de dar boa noite, e todo mundo aí também começasse a se agredir verbalmente, então estava instaurada a desordem, acabava a live, não tinha live. Né? 2 minutos acabava a live, tchau, xingava todo mundo e ia embora. Então, isso, o que é seu, discernir o que é seu, né, é a função do jurista. Isso é que o jurista faz. Agora perceba como o jurista vai fazer isso se ele não sabe o que é a vida. Se ele não sabe o que é a vida, ele não discerne mais nada. Ele não sabe nem como é que ele está vivendo. Ele não sabe nem qual é o lugar dele nesse mundo. Ele não sabe o que é que ele está fazendo da vida. Não é? Você sabe, aqui nós temos uma expressão, né, que a pessoa está parada no meio do tempo. Que é a pessoa parada no meio do tempo. Quer dizer, o tempo se torna um lugar e a pessoa está lá parada voando, né? Ou como diriam outros, está andando como um vira-lata. Né? Já viu um vira-lata andando? Vira-lata andando no meio da rua, ele fica olhando para o ar, assim, não sabe para onde é que ele está caminhando, simplesmente ele está lá. Né? Então, primeiro lugar, as pessoas precisam ordenar as suas próprias existências. Né? Você não vai descobrir uma vocação no direito se você não descobre a sua própria vocação nesse mundo. Aristóteles, na Política, ele diz que aqueles que se dedicam ao governo da polis, eles são os cidadãos. Né? Os cidadãos. Ele diferenciava entre aqueles que não se dedicavam ao governo da polis e aqueles que se dedicam ao governo da polis. Quer dizer, eles faziam leis, aplicavam a justiça, administravam os negócios da polis. Esses eram os cidadãos. Mas ele diz uma coisa a mais. Um cidadão bom possui o mesmo fim de um homem bom. Então, perceba, o cidadão bom, ele é apenas parte, uma espécie de um gênero maior, que é a do homem bom. Aristóteles já diz isso. Então, o propósito de sermos homens bons, né, existe para todos. E essa vocação precisa ser assumida por cada um de nós, porque essa é a vocação definidora das nossas existências. Isso aí não é brincadeira, jogo de criança, não. Isso aí vai definir se você vai para o céu ou para o inferno, em primeiro lugar. Então, ser um homem bom é uma vocação de todos. Agora, depois disso, aí sim, né, nós vamos trabalhar a questão da vocação jurídica. O que é que você vai fazer dentro do direito? Né? Você precisa ter, em primeiro lugar, essas noções, esses talentos específicos, essas aptidões, né, que o jurista precisa ter. Então, você falou há um tempo atrás, o jurista ele tem de ter uma empatia com o problema dos outros. Isso é verdade. O jurista ele precisa ter uma capacidade de compaixão com o problema alheio. Ele precisa saber. É interessante porque a justiça ela é inseparável da misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é sofrer junto do outro, coração junto. Né? Então, a sua miséria, a miséria do coração do outro é assumida pelo seu coração, misericórdia. Então, você sofre junto com o outro, compassivo, e traz o problema do outro para si. Essa é uma função que nós, no direito, temos de aprender a desenvolver. Não é? Se eu sou advogado e eu não consigo perceber o problema do outro como meu, mas como algo alheio, então eu não consigo pegar nenhuma causa. Eu não consigo pegar causa nenhuma. Um dia desse eu estava reassistindo o filme 12 Homens e uma Sentença, não é? com aquele ator, como é o nome dele, meu Deus? O Fonda. Eu esqueci o primeiro nome dele. Famosíssimo, né? Antigão.
E ele falava o seguinte, que eu tô só com o nome da filha dele aqui na cabeça, mas enfim, depois eu lembro. Ele falava o seguinte no filme: se eu tivesse um advogado, o rapazinho estava sendo lá condenado à pena de morte. E o advogado dele não fez nada por ele. Não fez nada. Simplesmente chegou lá e aquilo estava lá dado, né? Era o Henry Fonda, exatamente, doutor Irá, meu amigo doutor Irá, era o Henry Fonda mesmo. Então, o caso estava dado e o advogado nada fez para tratar do assunto. Nada fez para tratar do assunto. Simplesmente ele acolheu aquilo ali e deixou o rapaz ser condenado. E ele disse, né, quando os outros jurados estavam dizendo para ele, mas nem o advogado dele defendeu ele, ele falou, exatamente, esse é um ponto que pesa a favor dele. Porque se eu tivesse um advogado, eu gostaria que ele tentasse ao máximo resolver o meu problema. Né? Isso é fato. Isso é fato. O advogado ele assume a posição do outro. Se eu começo a enxergar os casos apenas como se fossem, né, um contrato na minha mesa e um processo que eu vou resolver, e olha que eu tenho muitos no meu escritório. Se eu começasse a enxergar eles dessa forma, eu não teria capacidade de resolver nenhum deles. Nenhum deles. E não teria capacidade de utilizar a técnica da maneira correta. Porque talvez, quando as pessoas talvez escutem eu falar tanto contra uma visão tecnicista do direito e acham que eu vivo no mundo da lua, né? Porque se confundiu técnica com, né, ser prático, né? Viver no mundo real. E você se dedicar a uma visão mais centrada do direito, né? Que olhe o direito em perspectiva da transcendência, aí você vive no mundo da lua. Eu advogo com direito regulatório, meu amigo. Direito regulatório talvez seja uma das áreas mais técnicas dentro do direito. E dentro do direito regulatório eu advogo com óleo e gás, quer dizer, com o setor de petróleo e gás natural, que é uma área extremamente técnica. Eu preciso entender definições, para vocês terem uma ideia, eu preciso entender o conceito de instalações da indústria do petróleo. Quer dizer, isso aí é uma coisa extremamente técnica, mas por que eu consigo fazer isso? Porque eu me preocupo com aqueles casos como se a minha pele estivesse em jogo. Essa é a função do advogado. O advogado tem que colocar como se a sua pele estivesse em jogo. Se colocar no lugar do seu cliente. Então, se você tem essa aptidão de ter compaixão pelos problemas alheios, pelos problemas dos outros, talvez você tenha uma vocação para advogado. Talvez. Não é? Eu notei isso já quando eu comecei a estudar. Porque eu notava que eu gostava de estudar para resolver problemas. Para resolver problemas. E o advogado ele tem isso. Ele estuda para resolver um problema. Não é? Agora, de outro lado, se você tem uma vocação de ter compaixão por todos e olhar todos os lados, né? Antes de tomar uma posição, talvez você tenha vocação para ser juiz, porque aí você consegue perceber isso, que tem que observar tudo, sentar, pensar, refletir. O advogado ele tem muito esse negócio de assumir o problema antes, né? Ele assume o problema e estuda para resolver o problema. Ele é o primeiro juiz da causa. O juiz ele pega o problema depois de formulado e vai decidir se a solução correta é aquela dali mesmo ou não. Então ele vai pegar dois lados em embate. Né? Então, o Anthony Croman, né, só complementando, Taiguara, sobre a vocação do advogado, ele fala uma coisa muito bonita, né? Não, na verdade, eu já ia encerrar com isso e passar para você falar também sobre a vocação do professor. Tá bom. Não, eu quero que você comente isso aí. Ele fala muito legal. Ele disse que o advogado, semelhante ao que você disse, ele precisa ser um bom conselheiro. Olha que forma interessante de pensar, né? O que é um amigo que é um bom conselheiro, né? É aquele amigo que se preocupa com você. Ele escuta o seu problema e ele está realmente preocupado em lhe ajudar. Isso. Então, o Anthony Croman, ele fala,
é fundamental. Um advogado precisa ser um bom conselheiro. Alguém que abrace o seu problema, escute o abraço e te dê uma orientação precisa, né? Não à toa tem cliente que confunde realmente isso aí, vem até pedir conselho amoroso para o advogado, né? Vem desabafar, vem chorar no ombro do advogado e tal, conversar sobre a vida, sobre a família, etc. Isso acontece. O advogado, para que as pessoas comecem a entender melhor a imagem, né? Quem vai entrar para o direito, o advogado é como um médico. Ele tem que estar ali praticamente a toda hora, ele tem que estar resolvendo problemas, eles têm que estar observando o paciente com atenção para saber que se ele fizer alguma coisa errada, né, ele dá mal para si e dá mal para o outro. E aí ele vai carregar aquela responsabilidade nas costas. Porque tem gente, Ana Luísa, que não percebe que direito mata também, tá, pessoal? Direito mata também. Não é só a medicina que mata, não. Você fica vendo lá papel, autos, né, númerozinho de página, número de processo, e perde a noção de que existe gente por trás daquilo ali. Um amigo meu me conta uma história de uma vara da fazenda pública de determinado estado que foi responsável por matar uma senhora. Ele me conta sempre essa história quando a gente conversa sobre isso, e ele me diz, olha, eu uma vez atuei num processo, ele trabalhava dentro da vara, em que uma senhora pediu um levantamento de uma penhora porque ela estava com câncer. E ela precisava daquilo ali para pagar o tratamento dela de câncer. Eu fiz o levantamento, deixei para ser assinado e aquilo ali ficou lá, ó, na mesa dos técnicos, na mesa do juiz, na mesa... Tempo. Quando foi assinado o levantamento, meses depois, o advogado da senhorinha peticionou lá dizendo que ela já tinha morrido. Então, percebam, direito também mata. Muitas decisões no direito são tão catastróficas que matam pessoas. Então, vocês têm que começar a perceber que isso é uma questão de responsabilidade. Responsabilidade. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Parem de ver dinheiro como brincadeira que você vai passar no concurso. Estou aqui cheio de dinheiro na minha vida, vou nadar numa banheira de dinheiro. Pô, parem de ver esse negócio dessa forma. Isso não é brincadeira não, minha gente. E eu diria que quem está numa posição de decisão, né, precisa estar ainda mais atento a isso, né? Principalmente se você está exercendo uma função dentro do Estado, que tem um aparato coercitivo, um aparato de mobilização imenso. Então, é preciso, né? Principalmente hoje a gente tem muita gente interessada em concurso público, que essas pessoas, elas efetivamente estejam cientes da imensa responsabilidade que é assumir um cargo como esse, né? E eu queria só complementar também com uma coisa que eu acho muito bonita na função do advogado, Taiguara, que é receber aquele problema na linguagem do leigo. Isso é muito bonito. E transformá-lo em algo a partir da técnica. Então, olha a importância da técnica, né, pessoal? A técnica precisa ser bem dominada. Um dia eu recebi a pergunta de uma aluna, professora, eu estou no 3º período do curso de Direito, o que é que eu estudo? Aí eu disse para ela, olha, você estuda as matérias do 3º período, né, para você dominar a técnica, e você estuda outras coisas também. Você vai ter as suas leituras paralelas, mas, por favor, domine a técnica. Por quê? Porque o trabalho do advogado é receber, né, aquela linguagem ainda rudimentar, aqueles problemas que estão confusos na cabeça do cliente, que ele não sabe muito bem o que é aquilo, e transformá-lo, né, transformar todo aquele conjunto de coisas em uma linguagem técnica capaz de fazer com que o seu cliente compreenda também o que vai ser feito ali, porque o advogado precisa ser um bom
bom comunicador no sentido de ajustar a linguagem dele Isso. ao cliente e, olha só, ajustar a linguagem do cliente à linguagem jurídica. Então, realmente é um trabalho espetacular nesse sentido, né? E desafiador também, muito desafiador. Ele é um tradutor, né? Ele é um Sim. tradutor. Daí que advogado precise ter uma linguagem bem desenvolvida. Por isso que eu insisto tanto para o pessoal, leiam literatura, leiam outras coisas. Vocês precisam saber ter a linguagem de outras coisas, ter os símbolos linguísticos necessários para levar aqueles outros assuntos ao universo jurídico. Não é? Ana Luísa, nós temos 10 minutos. Eu queria dá-los a você para que você falasse agora sobre a questão da vida acadêmica. Né? Nossa, Essa é uma vida que também tem seus desafios, porque ser professor dentro das universidades, né, como elas estão hoje, né, às vezes enfrentando alguns preconceitos por tratar de determinadas questões, eu sei que isso acontece dentro das universidades, né? Então, tem gente também que tem essa propensão dentro do direito à vida acadêmica. Essa é também uma vocação específica dentro do direito. E aí ninguém melhor do que você para fazer uma orientação aí do pessoal em relação a isso. bom, na verdade, eu vou falar um pouco mais da minha experiência pessoal, né? A minha vocação, na verdade, como eu falei, eu acho que existe uma vocação jurídica por excelência, tá? Eu Isso. acho que existe uma base comum que conecta todas as carreiras jurídicas. Então, nesse sentido, eu não acho que existe uma diferença qualitativa entre as diversas carreiras, né? Perfeito. Eu O entendo que assim existe é também. uma divisão de tarefas. O que existe é uma divisão de funções, mas qualitativamente a gente desempenha papéis muito semelhantes. Eu, na verdade, entrei na carreira acadêmica, na docência, né? Eu sou professora de Direito, muito mais, eu acredito, porque a minha vocação inicial era de pesquisadora. Então, eu sempre gostei muito de investigar determinados temas, desde sempre, né? Eu sempre gostei muito de estudar a fundo determinadas coisas que eu estava muito interessada em estudar. E sempre fui muito inclinada às reflexões em torno das questões morais do direito. Essa é a minha área, basicamente, de pesquisa. A minha pesquisa é muito mais voltada para a filosofia moral, para a teoria da justiça, do que propriamente, na área de filosofia do direito, né? Do que propriamente para a teoria do direito. Então, a docência, ela é um resultado natural de qualquer pesquisador, né? A atividade do professor, ela se apresentou para mim, na verdade, como algo que se impôs, primeiro, porque se compatibilizava com a minha atividade de pesquisa, mas, em segundo lugar, porque quando a gente acha que a gente tem algo a oferecer, né? A gente precisa oferecer essas coisas, né? E de ensinar, né? A gente precisa Isso. ir enfim, compartilhar com as pessoas aquelas coisas que a gente sabe. E o que eu acho mais interessante disso tudo é que a gente pode ser professor não apenas dentro da universidade, mas fora, como você é, né? Você é professor em um curso específico. Qual é o desafio da gente estar dentro da universidade, né? Principalmente para o pesquisador. Olha só que interessante, né? O professor que é pesquisador, ele tem alguns desafios dentro da universidade, que é Isso. compatibilizar aquela pesquisa que ele desempenha, aqueles interesses que ele tem, com as exigências de uma grade curricular. E isso é um desafio para qualquer professor pesquisador. Então, eu já digo muito, olha, se você é pesquisador, saiba que não é fácil ser professor, né? Porque às vezes a gente está engessado, principalmente dentro das universidades, porque a gente está engessado, o que é natural, por um determinado currículo. Agora, uma coisa que eu valorizo muito, né? E eu acho que todo professor, por excelência, ele deveria fazer, é orientar os alunos rumo a uma liberdade interior, né? E o que é essa liberdade interior?
é a capacidade de, primeiro, ser extremamente honesto consigo próprio na análise dos temas e das questões, né? É alguém que tem liberdade interior, é alguém que é ensinado a fugir do auto-engano, né? Aquela pessoa Isso. que fica se enganando, se ata a determinados tipos de posições ou posturas, porque aquilo ali porque todo mundo adota aquele tipo de mentalidade, porque ali é confortável. Então, nesse sentido, mais uma vez, o Mário Vieira de Mello fala muito sobre isso, né? A grande função do educador, e aí esse é o grande desafio do professor, pessoal, é compatibilizar essa necessidade de incutir em outras pessoas esse senso de liberdade interior, de pensamento reflexivo sobre a realidade, sobre as normas. Então, eu não seria professora se eu ficasse só apresentando as normas da Constituição, né? Eu também dou aula de direito constitucional. Se eu fizesse só leitura do dispositivo, e se eu só explicasse as decisões do STF, sem refletir sobre elas, sem fazer um aporte reflexivo profundo, moral sobre aquelas questões, a minha tarefa teria sido desempenhada só pela metade, né? Então, compatibilizar essa necessidade de fomentar a liberdade interior com a necessidade também de preparar aquele indivíduo para a vida em sociedade, né? Porque Isso. não se trata de formar indivíduos que vão agir sozinhos. Na verdade, eles precisam estar adequados a toda uma rede social, né? E a educação, ela também, no sentido platônico também, né? Ela tem essa função de adequar esse indivíduo àqueles reclames sociais, sem que esse indivíduo também perca a autenticidade dele, sem que ele Perfeito. perca a sua individualidade. Então, eu acho que essa é a função do professor, seja qual for a área, né? Mas dentro do direito isso é muito difícil, porque nós estamos também comprimidos por um sistema de normas que é necessário, porque sem normas a gente também não vive. Mas olha só, né? Apresentar esse sistema, incutir no aluno a possibilidade reflexiva, mostrar que esse sistema ele não se auto-justifica, mas que é necessário que sobre ele, né, há um determinado... essa palavra é péssima, né? Operador. Mas uma pessoa que vai agir sobre a técnica, operador do direito, mas uma pessoa que vai agir sobre a técnica com virtudes, né? Alguém... Então, eu bato muito nessa tecla, né? De que o pessoal tem que ler outras coisas, né? Tem que ler Isso. literatura, tem que ler filosofia, para poder... E ler a técnica também, né? Não vai fazer igual... Leia o assunto lá do terceiro período do curso, mas tem aí uma rotina paralela de leitura, isso é importante. E tem isso aí, Ana Luísa, essa questão da técnica é até interessante. Quando o pessoal chega para mim com essa oposição, né, eu sempre digo, olha, isso aí é uma falsa oposição. Eu garanto a vocês, eu garanto, estou aqui garantindo, quem quiser testar, teste. Agora você vai precisar de um tempinho para testar. Daqui a um ano você vem me dizer se isso não é verdade. Quem consegue se dar bem em assuntos mais elevados, tira os menores de letra. Então, se você tem uma capacidade de estudar filosofia, literatura, o que quer que seja, são assuntos mais elevados da ciência humana, né, da sabedoria humana, se você conseguir fazer isso bem, garanto a você que qualquer técnica você tira de Claro, letra. claro. Eu não tenho dúvidas disso. Não é? Alguém que domina filosofia, por exemplo, vai ter uma facilidade tremenda com assuntos técnicos, né? É isso mesmo. Porque, no fim das contas, a técnica é um instrumento, né? Então, Exato. enquanto instrumento, é mais fácil. Difícil a gente encontrar os fins, pessoal. Difícil é identificar os fins. Usar o instrumento é mais fácil, né? O instrumento só pode ser usado por uma pessoa, então a pessoa tem que descobrir quem ela é primeiro, né?
Isso Ana mesmo. Luísa, nós estamos encerrando, temos 30 segundos. Eu queria que você se despedisse aí do pessoal, já me despedindo também de você, Sim, já lhe peço mais uma outra live em outro momento para a gente vamos poder lá. continuar essa conversa. Obrigada, pessoal, pela presença de todo mundo. Foi um prazer, Taiguara. Muito obrigada. É, Fiquei o bem feliz com essa live. prazer foi todo meu, também gostei muito. Nos vemos em breve numa outra live para conversar mais uma vez sobre esse tema. Sim, sim, vamos lá. Tchauzinho, pessoal. Abração, tchau, tchau.